E eu, que é a Helena. E eu sou Raquel Kiel, do podcast. E agora, Balzac? Estamos aqui com a presença ilustre do nosso produtor, diretor, escritor, roteirista, Paulo Dume. E nas horas vagas estuda finanças ainda. E nas horas vagas estuda finanças. Brincadeira, gente. Ele é jornalista e escritor e contribui bastante aqui com a gente. E com o Vitor Couto, que é analista de TI. São os nossos convidados hoje. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Nós agradecemos de trazê-los aqui, né, para falar um pouquinho sobre essa parte de organização financeira, que é muito importante. Essencial, na verdade, na vida de todo mundo. Essencial. E faz parte também do autoconhecimento, né? Revela muito sobre você. É verdade. Eu estava ouvindo aqui, gente, olha só, aquilo que você consome fala muito de você. Meu Deus. Isso é verdade. Se você for analisar bem, né, o autoconhecimento das pessoas, né, tem muito a ver com aquilo que elas têm, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, uma pessoa que é da moda, que gosta de moda. O que ela vai fazer? Ela vai gastar com vestidos mais caros do que preferir num restaurante caro, de repente fazer um passeio, uma viagem mais cara. Não, o lance dela é comprar roupas mais caras, né? Assim como uma pessoa que é viajada, que gosta, que não aguenta ficar dentro de casa, uma pessoa totalmente agitada, ela procura gastar com viagens, né? Então, assim, muito legal, né? A gente já começar com esse papo, porque realmente é um autoconhecimento. O que você faz com o seu dinheiro, ele diz muito sobre aquilo que você é. Até mesmo o poupador, né? É uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que quer se preparar para um determinado momento da vida, entendeu? Ele não vai para um barzinho, ele economiza aquele dinheiro justamente para poder usufruir desse recurso quando ele quiser. Então, o autoconhecimento e dinheiro tem absolutamente muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Molda comportamento e também, se não tomar cuidado, o dinheiro molda você. Por completo, né? Isso, tem os dois A lados. sobra de dinheiro e a falta de dinheiro te molda por completo. Exatamente. Completo. E aí você está falando, né, de gastar com moda ou gastar com restaurante, viagem. A gente pode considerar isso um investimento? Estou investindo em aparência, estou investindo em conhecimento? Depende muito, aí vem a questão da mentalidade, né? Eu acho que, assim, depende muito, porque, vamos supor, você é uma pessoa que adora sair, não aguenta ficar em casa. Eu não considero isso um investimento, né? Você está consumindo um dinheiro que você está satisfazendo o teu prazer ali imediato, né? Ao contrário de uma pessoa que está extremamente estressada, já há vários anos não viaja, né, precisa de um descanso para a mente. Então, aí, nesse caso, sim, é um investimento. Por quê? Ela está usando o dinheiro dela como um recurso de fazer uma terapia para ela, né? É uma questão de aquela viagem que ela vai fazer vai trazer um refresco para a mente dela, né? Então, assim, quando a gente fala... mental para a pessoa, né? Isso. Sai daquele cenário cotidiano que ela está. Isso. Quando a gente fala em investimento e gasto, eu enxergo, não sei se o Vitor vai concordar comigo, mas eu enxergo assim, é muito mais além do que você pegar o dinheiro e usar para uma finalidade ou usar para outra finalidade. Você tem as suas metas, tá? E isso ao longo do podcast, a gente vai falar também sobre metas, que é extremamente importante também para uma pessoa se organizar financeiramente. Mas, assim, eu entendo que gasto e investimento é muito da mentalidade da pessoa. É muito difícil julgar, né? O que é Isso. importante para um é importante para outro, né? Eu, pelo menos, eu gosto de fazer uma relação dinheiro-tempo. Então, eu sei quanto que eu demoro para produzir uma certa quantidade de dinheiro, né? Eu pego meu salário, faço uma divisão ali por hora produtiva, né? E eu começo a julgar se aquele item é importante, é caro, é barato para mim, por a quantidade de horas que eu tenho que trabalhar para conseguir aquele dinheiro, né? Uhum. Então, eu faço meu juízo de valor um pouco baseado nisso. E boto na balança, né? O quanto que ele vai me trazer de benefício versus aquelas horas que eu vou ter que investir, né, para
por aquela determinada coisa que eu estou comprando. Perfeito. Não, é isso mesmo. E isso é apenas uma das técnicas, né, que você pode ter para você se organizar financeiramente, né? A gente está falando aqui de uma situação que a pessoa não sai loucamente comprando um negócio porque gostou e alguém chegou no ouvido dela e falou, olha, compra isso, que isso aqui tem conta. E a pessoa não pesquisa, não faz nada, vai lá e compra, né? É necessário que a gente entenda até quando o nosso dinheiro, nós somos capazes de comprar determinada coisa sem prejudicar a nossa qualidade de vida. Acho que isso é mais importante, né? A gente entender o dinheiro não como ser uma essência de vida, mas sim ser um recurso que te ajuda na sua qualidade de vida. Uma coisa, gente, o quanto você gasta, onde você gasta, a gente não está julgando se está certo ou se está errado. Isso. Foi o que o Vitor falou. Depende muito de cada um, né? O que é caro para mim pode ser barato para eles, vice-versa, inclusive nas escolhas, né? Então, não estamos julgando, tá? Estamos só falando, estamos conversando como por onde a gente pode começar essa organização financeira, né? Porque tudo depende muito de benefício, né? Você falou uma palavra que para mim é crucial, assim, o quanto de benefício aquilo me traz. Perfeito. E isso é tão verdade que às vezes você vai cortar alguma coisa, você vai cortar uma experiência que às vezes pode ser a chance de você conhecer alguém de fazer novos negócios, inclusive, né? Então, é muito difícil precificar realmente o que é importante e o que não é. Exato. Eu acho que a gente aqui está tentando trazer um molde, uma linha de raciocínio para ver assim, o que faz sentido. Se para algumas pessoas tiverem um molde diferente, uma outra linha de raciocínio, manda para a gente também, né? Vamos compartilhar. A gente monta outro mês, faz outro bate-papo aqui. Interessante a gente ter diversas opiniões, né? No meu caso, por exemplo, a gente estava até conversando antes aqui. Eu via o dinheiro em si alguma coisa que me aprisionava, porque eu achava, é uma crença, óbvio, né? Uma crença limitante, e eu achava, eu tendo muito dinheiro, eu achava que eu ia ficar muito presa. Eu associava o dinheiro à ganância, algo não muito bom. E hoje, quando a gente começou com essa pegada de podcast, autoconhecimento, eu também comecei a mudar. E aí eu vi que, na verdade, o dinheiro, ele nos proporciona muita liberdade. Porque, lógico, a ganância não é boa, mas a ambição né? A gente não pode ter aquele apego horroroso pelo dinheiro, mas a gente pode gostar das liberdades, dos benefícios que ele nos traz. Cursos, viagens, um bom restaurante. Gente, até uma boa pizza, né? Quem é que você não quer, no final de semana, ir numa boa, né, comer uma boa pizza? Aí começou a mudar a minha visão e a importância da gente ter os rendimentos, de fazer investimento. Eu fui mudando. A questão até aí, de tudo que você falou, uma coisa que é muito, muito legal da gente abordar aqui, é que, assim, a gente fala sobre dinheiro, ganância, que muita gente, gente, é uma mentalidade muito típica nossa aqui da América do Sul, em especial brasileira mesmo, que, assim, dinheiro é coisa ruim, dinheiro, não se pode ter muito, é uma crença, entendeu? E a gente, é muito engraçado, né, que quando a gente começa a entender de que você ter ganância é bom, você ter dinheiro é bom, você ter cartão de crédito é bom. Sabendo usar é ótimo. Eu acho então, assim, no meu caso, né? No meu ponto de vista, eu comecei a diferenciar o que era ganância e ambição. Eu entendo que, para mim, a ganância não é saudável, não. Mas a ambição, sim, porque é a ambição que te funciona. A vaidade é boa, sim. Quando você tem tudo com moderação, é outra coisa. Aí você constrói coisas, você realiza coisas. Esse é o ponto que eu quero chegar. Desde que você tenha o meio termo, nada vai ser ruim. Sim. Entendeu? Nada vai ser desastroso. Tem coisas boas, né? Novamente, é uma questão de mentalidade. Se você enxerga o dinheiro como uma coisa ruim, uma coisa que só vem à base de sacrifícios, o dinheiro só vai vir nesse sentido. Mesmo, exatamente. Né? É difícil, é tão chique. Exato. E sabe o que me veio aqui? É aquela crença de que você tem que ser pobre, né? Humilde, para ser bom, para ser aceito. Acho que isso aí a gente pode pegar até a parte histórica, né? De manipulação de massa na época
monarquia, que era interessante para os reis, né? Terem o povo ali, Que controle, né? controle, é isso. o povo pobre, porque você é bom, você se contenta com aquilo que você tem. Aí a gente vê, aí usava até como referência na época, até Jesus Cristo, que era humilde. E aí a gente esbarra. É uma derivação. A gente muito esbarra em grande alguns conceitos aí. dessa mentalidade, desse conceito, porque tem muitos povos tão religiosos ou mais que os católicos, que são povos que normalmente têm muito dinheiro. Sim, é verdade. Para não citar um ou outro, mas Basicamente. basicamente, e que utilizam-se, inclusive, da própria religião, das próprias leituras religiosas. Então, é cultural para controlar mesmo a galera, né? E quando veio também eu me lembrei aqui da Revolução Industrial, né? Que também os patrões, os grandes empresários, eles gostavam que os funcionários ficassem ali também com essa pegada de vamos ser humildes, vamos ser conformistas porque a gente tem, porque eles também não queriam eles não queriam pagar muito, né, naquela época, né? Naquela época, não sei, naquela época ou até hoje. Talvez, quem sabe. Vitor, como que foi esse processo para você? Ou foi muito natural, foi desde sempre, desde criança, você tem esse entendimento de ter as suas finanças organizadas, ou teve um momento que você teve que sentar, parar e falar, preciso arrumar a minha vida? Um momento de sufoco. Não, eu acho que, bom, na minha vida eu fui criando, eu costumo falar que eu vou aprendendo com pequenos erros, né? Pelo menos eu gosto muito eu acho que também não tem certo e errado, acho que a gente vai pegando habilidade e vai se aprimorando. Mas eu, na verdade, quando estava começando a entrar no mercado de trabalho, até esse momento eu era totalmente irresponsável, tá? Então, todo final de semana tinha a balada, né? E toda balada pede o quê? Uma roupa nova. Então, assim, era uma fortuna, não sobrava nada. Não sobrava absolutamente dinheiro nenhum no final do mês. Mas acho que, pelo meu trabalho, eu tinha que sempre estar discutindo orçamento, sempre estar começando a discutir o quanto que custa esse projeto para fazer projeto A ou projeto B. Então, acho que começar a discutir assuntos de orçamento todos os santos dias do trabalho faz você ligar uma chave, né? Um alerta. E com o passar do tempo, vai começando quando você começa a criar algumas prioridades na sua vida, você começa a ver que, sem planejamento, o negócio não sai do papel. Verdade. Então, desde casar, ter filho, morar numa casa melhor, você percebe que assim, é um projeto difícil de sair no papel se não for feito de uma forma cadenciada, organizada. Então, acho que isso foi que deu alerta para eu começar a gostar do assunto. Ainda não me acho o investidor, né? Mas acho que o assunto começa a cativar bastante. Acho que o Kelly falou no começo do podcast, assim, ele não é um assunto que aprisiona, ele é um assunto que deve discutir liberdade. Com certeza. Então, aí eu comecei a consumir muitos, tanto na mídia digital, quanto a ler alguns livros. Então, tiveram alguns livros que virar a chave para mim, que aí foi quando eu falei, putz, eu preciso utilizar isso no meu dia a dia. Então, e aí o investimento entra na minha vida, mas como um planejamento no longo prazo. Aí começou a cair a minha ficha do seguinte, que eu não vou conseguir trabalhar o resto da minha vida, eu não vou conseguir ter dinheiro suficiente para poder custear a minha vida e da minha família, né? Não vou poder. Então, eu tenho que me planejar para conseguir Nem chegar. sempre você vai tranquilo. conseguir ter condições de fazer dinheiro, né? Exatamente. Aí entra uma coisa interessante, né? Que do dinheiro, né? A gente fala muito, né? Que o dinheiro serve para servir e para gastar. Eu penso o contrário. Ele serve para nos servir, né? E para gente e para trabalhar para a gente, entendeu? Eu acho que isso muita gente não consegue entender ou não tem esse conhecimento, né? O dinheiro ele tem nós temos essa capacidade de fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, entendeu? Justamente para esses momentos, quando a gente não puder estar ativo ali para poder gerar dinheiro, gerar renda, ele fazer essa renda para a gente, né? E aí a gente fica mais tranquilos. Né? Na opinião de vocês, né, o Vitor falou de longo prazo.
A opinião de vocês, o que seria curto prazo, médio e longo? Tá, vamos lá. Curto prazo, Um tempo, assim, para a galera entender. tá, não tem, assim, não tem uma ideia fixa, tá? Mas mais ou menos assim, vamos lá. Curto prazo seria 2 anos. De 0 a 2 anos é um período de curto prazo. De 2, eu acho que a 5 ou 6, mais ou menos, é considerado a média. A partir dos 6 em diante é considerado um longo prazo. Essa questão também vai muito de encontro às metas, né? Eu acho que uma coisa que é extremamente importante quando se fala em recurso, em dinheiro, em investimentos, é metas, né? Você precisa ter metas, como qualquer coisa na sua vida, né? Você tem uma meta para daqui quando você tiver 60 anos, né? Você tem uma meta de, sei lá, se aposentar, se aposentar e viajar, entendeu? Ou se aposentar e morar em outro lugar. Você tem essa meta. E essa meta o que que é? Ah, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Você vai cumprir aquilo? Você ainda não sabe. Você não sabe nem se você vai chegar lá. Aí eu pretendo no mínimo 100 anos, gente. Segundo as estatísticas, você corre o risco de chegar aos 100 Chegou a 100 anos, Tá, então acho que meu planejamento tem que ser bem longo. Está mudando, né, o período as pessoas estão durando mais, né? Isso. Estão vivendo mais. Sim. Mas, assim, é muito importante você entender, primeiro, eu falo muito, eu até gostaria já de começar a gente discutir um pouco sobre isso, porque aqui a gente está aqui para ajudar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm, né, uma condição econômica favorável, né? Ou você está no vermelho, ou está com dívidas Eu não pendentes, tenho né? o hábito, né? Uhum. Não tem o hábito de conversar sobre dinheiro, gente, dá até preguiça de falar. Mas, assim, o que tem de gente que não fala sobre dinheiro? Não, porque eu vou me expor, eu vou expor minha condição financeira. E é de uma idiotice. Porque, assim, eu tenho hoje investimentos. Se eu falo com o Vitor sobre investimentos, eu posso buscar uma segunda opinião sobre o que eu estou fazendo. Então, isso é saudável. Eu não preciso chegar para o Vitor e falar, Vitor, eu tenho R$ 1 milhão. Não tenho, tá? Mas vamos supor que eu tenha. Vamos supor. Entendeu? Não tenho. Milionário ainda não. Ainda. Mas vamos supor, eu não preciso fazer isso. Mas eu posso chegar para ele e falar, Vitor, olha, eu tenho investimento assim, 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 assado. Cara, tá me rendendo 10% ao ano. Ele vai chegar para mim e vai falar, olha, eu conheço outros tipos de investimentos que você pode, não tem um risco, não tem um risco muito alto, que pode te render melhor, vai te render um pouquinho, mas o teu risco vai ser mais seguro. Essa conversa é saudável. Isso, não sei por quê, nós não temos essa liberdade, né, de conversar um com o outro sobre finanças, o que é horrível. E não é nem conversar sobre finanças só em questão de investimentos e tudo mais. Às vezes tem casais que não falam sobre suas finanças. Eu conheço Verdade, né? tem pessoas próximas que o casamento acabou porque abriu-se um rombo e não se sabia. Então, quando o casal não se Não conversa, precisa nem conhecer de finanças, é falar dentro de casa. Eu não sei se a gente já chegou na parte de indicar livros, mas um dos livros que eu falei no começo, assim, que eu acho que é o momento, é o link. então, vamos lá. Não, eu ia perguntar. Que ótimo, fale, Vitor, por favor. Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Para mim, esse livro foi um dos primeiros livros que eu li. Muito bom. E é sobre esse tema, né? Da discussão, da conversa do orçamento dentro de casa. Exatamente. Infelizmente, a gente não vê tantas mulheres falando sobre investimento. Né? Mas acho que são vieses inconscientes que foram sendo criados ao longo do tempo. Que existia uma divisão onde o homem cuidava da gestão financeira, a mulher cuidava da gestão da casa, né? E acho que a parte da conversa que é muito ruim, né? Hoje em dia, você tem, claro, obviamente, com a modernização do mundo em si, você tem, claro, obviamente, mulheres que são independentes, que elas têm as próprias condições financeiras, têm seus investimentos, tá? Mas isso que o Vitor falou também é uma baita verdade, né? Que existem ainda crenças, né? E essa é uma delas, né? De que a mulher ela tá ali na família para apenas fazer a parte familiar, a parte maternal
da coisa, A né? casa, Ali. né? É, Administração a da casa. parte do dinheiro, quem tem que trazer o homem, quem tem que gerir o homem, entendeu? Então, assim, existe muito ainda essa crença, né? O que é um perigo, porque numa relação são duas pessoas, entendeu? Você não pode chegar e botar nas costas de uma pessoa o que acontece com a outra. Entendeu? Tem que haver o equilíbrio, entendeu? Então, assim, sim, as duas pessoas têm que, no mínimo, entender sobre economia doméstica, entendeu? Sim. E falar, olha, aonde que a gente quer chegar? A gente quer comprar uma casa? A gente quer viajar? A gente quer ter filhos? Como é que a gente vai atingir essas metas? Com que recursos? Entendeu? Nosso trabalho, ele é o suficiente para que a gente chegue nesse ponto? Em quanto tempo a gente quer chegar nesse ponto? Entendeu? Tudo isso é de extrema importância para a saúde financeira do casal. Sim. E do relacionamento. Do relacionamento. E veja como tudo está amarrado à organização financeira, porque não importa quem traz dinheiro para casa ou não, né? Mas o trabalho de casa também é trabalho Exato. e devia ter um preço. E Exatamente. eu acho que o preço é o custo de contratar alguém para fazer esse trabalho. E aí, a partir do momento que fala, não, se eu sair de casa, for fazer um trabalho, eu consigo trazer mais dinheiro do que uma pessoa entrar aqui dentro de casa para trabalhar, faz sentido parar de fazer o trabalho de casa e ir para a rua. Acho que aí você já consegue colocar uma moeda de troca, porque acho que cria essa injustiça na conversa, né? Você isola uma pessoa porque está fazendo trabalho de casa e está economizando recursos, né? Sim. Se você for ver. É um Exatamente. papel importantíssimo para a finança da casa. Com certeza, com certeza. E a sociedade também está se estruturando de uma forma diferente. Acho que as mulheres agora, como elas estão ganhando o mercado de trabalho, de uma forma diferente, porque até então, se a gente for, o Vitor falou de justiça, aí eu já falei de equiparação salarial, né? A gente ainda vive com essa cultura de que, às vezes, o homem e a mulher exercendo a mesma função, ainda assim a mulher não atinge o mesmo valor salarial. É uma coisa que está sendo olhada, vista, está sendo trabalhada. Ainda não é uma realidade 100% 100% uma realidade. A Sim. gente sabe que as mulheres, infelizmente, às vezes, acho que você se depara numa mesma função e você está com um salário e você descobrir que um colega de trabalho está ganhando um pouco mais que você, entendeu? Mas é uma coisa que eu acho que está sendo olhada para isso agora. Não só as mulheres, por parte das mulheres, mas os homens também, os gestores estão olhando para isso. Com certeza. E quando a gente quer organizar as finanças, né? Vamos falar de colocar a casa em ordem. Agora a parte prática. Ó, confesso que a minha até que vai Tá bem, né? Isso é bom, isso é bom. Tem umas oscilações, mas não tão grandes. Confesso que já foi muito, muito pior. Hoje a vida é mais tranquila. Mas para quem está ferrado e quer começar a organizar as finanças, quer começar a manter o bolso mais tranquilo, por onde começar? Manda. O Vitor já falou. Passa a bola. É muita coisa, né, Vitor? É muita coisa. Meio papel que eu acho Vamos que começar a anotar tudo. É isso que ele falou, é verdade. Uma coisa que é extremamente importante para quem quer começar a sair do vermelho, primeira coisa é mapear tudo, absolutamente tudo da sua vida financeira, né? O que você come, o que você gasta de luz, o que você gasta de água, o que você gasta de gás, entendeu? É extremamente importante você entender o que você está gastando. Primeiro, o quanto você tem, isso, antes mesmo de você mapear tudo, é importante a gente entender. Primeiro, a gente tem que saber o quanto nós temos, né? E aí eu estou falando assim de um planejamento mensal, tá? Aqui a ideia é como ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente de forma mensal, fazer um fluxo mensal, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o quanto que a gente ganha, tá? Hoje eu ganho 200, amanhã eu ganho 300, amanhã eu ganho 500. Não, mas precisam de parâmetros. A gente precisa entender um valor que a gente possa chegar e falar, isso aqui, pelo menos isso aqui eu tenho, todo mês eu tenho aqui. E se eu sou assalariado, eu penso no líquido.
Sempre. É muito importante isso. Não é o Porque fato... tem muita gente que pensa no bruto, Não, não olha os jamais, descontos. jamais. Assalariado pensa já com descontos e o autônomo já pensa num valor. Conta com dinheiro que não sabe se vai Isso. ganhar. Sempre Exato. conta com aquilo que Ser não tem autônomo não ainda. é fácil, não. Entendeu? Então, assim, eu acho que o mais importante é entender o quanto você ganha, o quanto você tem de dinheiro disponível. Tá? Esse seria o passo zero. Tá? Não é nem o primeiro passo, é o passo zero. Saber o quanto você ganha. Segundo passo, a gente fazer um mapeamento de todos os custos que nós temos nas nossas vidas. E quando eu falo em custos, é assim. Nós temos que entender que o que é custo mensal? O que a gente gasta por todo mês? Luz, água, gás. O gás, né, vai de 2 a 3 meses? Ok. Então a gente pode, de repente, fazer um rateio do valor que a gente gasta com gás pelos meses que a gente utiliza. Então vamos supor, se eu gasto R$ 90 num botijão de gás e gasto 3 meses, então por mês eu gasto R$ 30. Então você pode colocar no seu fluxo mensal que você gasta R$ 30 de gás. Por quê? Mesmo que você não use esse dinheiro agora, chegando lá na frente, você vai precisar comprar o gás. Então é necessário você ter essa consciência. Tá? Então, assim, é importante você fazer esses mapeios de custos, dívidas também, tá? Fazer um mapeamento de dívidas é extremamente importante, tá? A gente vai falar até um pouco mais de dívidas, porque é um assunto que a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Dívida não é só aquilo que você está devendo. Ah, é aquela prestaçãozinha, tal. Meu, se você soubesse que daquela prestaçãozinha que você gasta, que você paga, você só paga efetivamente 10% do valor que você está devendo, você enlouquece, tá? Isso também é uma questão de consciência, as dívidas, mas a gente vai Isso chegar por lá. conta dos juros, né? São Dos embutidos na juros, mensalidade. isso. Aquela parcela que a gente faz, vai 24 vezes e paga todo Financiamento. dia feliz. Aí eu paguei. Aí no final você vai ver realmente Você vai ver. que foi muito além. Se você for reparar hoje, só para a gente dar um parênteses nesse assunto, você pega financiamento imobiliário, muitas vezes você está pagando 2, 3 casas. É verdade. No final. No final. É. Daqui a 30 anos, você vai fazer as contas, você vai estar pagando isso, né? Então, é extremamente importante você fazer mapeamento de custos e dívidas, tá? E aí a gente tem até uma surpresa, né, para o pessoal do podcast, né? Para quem está ouvindo no Spotify, dá um pulinho lá no YouTube. Se você está vendo a gente no YouTube, dá uma olhadinha aqui na descrição, embaixo do vídeo, né? A gente vai deixar na descrição um linkzinho com uma planilhazinha de fluxo mensal, tá? Para a gente poder obrigada. começar, Obrigada, meninas. né? Para a gente começar a ajudar, né? Eu acho que o mais importante é isso, a gente tentar ajudar. Como é que a gente ajuda? A gente pode disponibilizar uma planilha dessa, a gente vai fazer isso. E gastos Muito legal. tudo, né? Gastos, itens também, shampoo, sabonete, Absolutamente. coisas que a gente mensal. acha que são simples, mas também tem que ser Sim. inserida. A cesta básica, né? A nossa alimentação. Então, é que, na minha opinião, assim, isso é o grosso que todo mundo olha. Uhum. Eu tenho que pagar energia, tenho que pagar condomínio, tenho que Sim. pagar comida, só que eu não marco o lanchinho que eu comi no final de semana. É verdade. Docinho. Eu acho que muitas vezes as pessoas elas vão se perdendo nessas pequenas coisinhas É aí que mora o que elas perigo. vão comprando. Porque, fiquei doente, ninguém está livre de ficar doente, precisei comprar um remédio. Só que aí, lá na frente, eu nem sei mais aonde vai aquele dinheiro. Uhum. Eu acho que os pontos que o Paulo comentou, assim, é o início, né, da organização. Você mapear tudo, mas pensa que se você for organizado, anotar tudo isso, depois ao longo de 1 ano, 2 anos, você começa a ter com o que comparar. Aí isso já começa a te dar mais segurança, saber para onde você está indo, né? E eu costumava fazer, por exemplo, poxa, vamos discutir se a gente vai comprar um novo apartamento, vai morar numa região tal. Eu faço simulações. Então eu chego lá, pô, eu estou acostumado a gastar tanto. Se eu for morar nesse novo imóvel, quanto que eu vou começar a gastar de financiamento? Porque aí o financiamento acabou entrando no meu orçamento. Uhum. O condomínio é diferente. A região onde eu estou morando, o custo de vida ali é diferente. Então, Isso também, né? essas simulações, às vezes a roubada também pode estar escondida aí. Com Às certeza. vezes a gente também tem crenças assim de que comprar imóvel é o porto seguro, e às vezes a gente fecha os olhos para uma série de configurações que podem outras te coisas, atrapalhar.
Exatamente. Então, às vezes, você vai a todo custo querer comprar o imóvel do resto da sua vida, sendo que você nem sabe o que você vai querer fazer daqui a 10 anos. Ainda 2 anos Né? você fica enlouquecida e fala, não quero. Não quero mais, eu quero me mudar de novo, E aí você se vê, às vezes, preso no financiamento, que não é fácil, né? Você fazer uma negociação de um imóvel, ele é demorado. Então, são coisas que você não traz isso para o orçamento no dia a dia. E a planilha ajuda muito. Porque aí você Sim. tem tudo isso planilhado, aí você começa a comparar, faz simulações, e aí você toma uma decisão melhor ou se organiza melhor no dia a dia. Sabe onde você aperta, onde você não aperta, para poder economizar. Exatamente. Ajuda bastante. Gente, aproveita essa planilha. A minha É. vida começou a se organizar. Faz alguns anos isso já. Mas porque eu comecei a anotar tudo e eu comecei a ver qual era o ralo que meu dinheiro ia. Aproveitem. A gente sempre gasta, às vezes, muito nos supérfluos, né? E a gente nem percebe no dia a dia. Não sabe, realmente, não sabe para onde vai. Então, gente, o que eu ia falar para vocês também passado todo esse processo de mapeamento, a pessoa fez o mapeamento dos rendimentos, dos custos, das dívidas, está com uma planilha já tudo certinho ali, beleza. E agora? Para onde que eu tenho que olhar? Esse é como se você estivesse abrindo realmente um mapa do tesouro, né? Você olha para um mapa assim e fala, meu Deus, por onde que eu vou começar, né? Que desesperador. Mas calma que a gente é desesperador, mas a gente está aqui para isso. Tem jeito. O Mapa do Tesouro viu o filme do Nicolas Cage correndo atrás também. Eu costumo dizer assim, eu tive dívidas, todos nós aqui tivemos. Até Continuamos hoje, né? Nós temos dívidas. Mas é importante que a gente olhe com carinho essas dívidas, porque se você for analisar bem friamente, o que são as dívidas? As dívidas são mecanismos que os próprios bancos, ou até, independentemente de onde você for pegar um empréstimo, um financiamento, é um dinheiro que você vai pegar para você neste momento, tá? Vai te saciar neste momento. Só que assim, você está preso a pagar uma quantia muito maior, muitas vezes, tá? E que você, assim, muitas vezes por um longuíssimo prazo. Né? No caso, estou falando, sim, dos investimentos imobiliários, né? Dos empréstimos imobiliários, desculpa, não é investimentos, os empréstimos, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pega emprestado, tá? Porque pode nos ajudar agora, mas, cara, isso é uma bola de neve. E quando vira uma bola de neve, para você sair, é muito mais difícil. Tá? Imagina você tá pendurado numa cordinha subindo um abismo, né? Aí você tá aqui, pá, 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 de repente você pegou um empréstimo, jogaram tipo uma graxa na corda, aí você vai descendo tudo de novo. Aí você vai ter que pegou outro empréstimo, vai descer de novo a cordinha, você nunca vai chegar no topo do abismo. E eu sei de pessoas que têm dívidas grandes, pegam empréstimos para quitar a dívida, fazendo uma outra dívida. Não, e hoje em dia a gente tem muita facilidade para buscar empréstimo. Tem por telefone, hoje em dia, e a gente vê até essa nova modalidade, que para mim é nova, não sei para vocês que já estão mais tempo estudando sobre isso, mas essa portabilidade até nos bancos, né? Que você faz um financiamento num banco, e de repente depois você pode passar para Exatamente, depois de um tempo, 6 meses aí, você pode fazer a portabilidade. Só que às vezes a pessoa não analisa nem os juros. Às vezes a pessoa muda de banco, porque mudou de empresa, e às vezes faz a portabilidade e nem viu quanto ela estava pagando de juros e quanto ela vai pagar. Então é interessante, você vê que são coisas minúsculas aos nossos olhos, assim, do dia a dia, que passa despercebido. E hoje realmente você falou uma coisa que é verdade. Você tem uma facilidade de crédito muito grande. Sim. Então, assim, a gente até entende a pessoa que pega empréstimo. Novamente, a gente não está aqui julgando, mas a gente está expondo algumas coisas que a gente está tentando expor assim, que a vida da pessoa pode estar melhor. Não é? A gente entende quando uma pessoa pega um empréstimo porque ela está ali na pindaíba, literalmente. Pindaíba é uma coisa bem balzaquiana, né? Bem balzaquiana. Pindaíba. Do seu tempo, do meu não. Do nosso tempo. Usei muito esse Aí, termo. tá vendo? Então, assim, a pessoa está na pindaíba. E aí ela recebe uma ligação falando, ó, seu fulano, aqui é sei lá, da empresa de crédito, tal, eu tô para te oferecer
a pessoa vai lá e faz o empréstimo. Às vezes, naquele momento, parece ser a tábua de salvação da É. pessoa, né? Mas não é, gente. Para ser bem prático, assim, vai precisar realmente de financiamento? Avalie se precisa. Se vai precisar realmente Isso, pegar um empréstimo, é. avalie aí o risco-benefício, né? Avalie que benefício é esse que você está É. destravando, que como o Paulo comentou, você não tem um dinheiro hoje, você está vendendo o seu tempo do amanhã. Né? Você está Exatamente. vendendo um longo prazo ali, você está trazendo todo esse dinheiro, esse compromisso para agora. Isso acaba com a sua liberdade, até para ter oportunidade, para qualquer outra coisa, né? Uma dica que a gente pode até passar, né, Vitor? Se você receber algum tipo de ligação falando, olha, a gente vai oferecer para vocês tanto R$ 1.000 para você pagar e tantas coisas, mas tem que ser agora, a gente tem que fechar agora. Gente, não fecha. Não fecha porque É gatilho ninguém... Não, e sem Notícia boa não vem contar... sozinho para sua casa. Né? Exatamente. É uma coisa assim que, se fosse bom, eles não estariam ligando para vocês. Já começa por aí. Tá? Sendo aposentado, sendo pensionista, sendo desempregado ou autônomo. Gente, a pior coisa que você pode fazer para a sua saúde financeira é pegar empréstimo. Entendeu? Só pegue realmente se houver a real necessidade, como o Vitor falou. Fora isso, não há motivo para você pegar empréstimo. E tome cuidado, né? Porque você vai pensar na saúde financeira e acaba sem saúde mental. Porque vai virando uma bola de neve aquela dívida e aí você fica pensando naquele mês, como é que eu vou fazer para pagar aquela tal dívida que foi necessário naquele momento de desespero, mas feito sem planejamento. Sabe uma Porque eu coisa? acho que até com planejamento, eu sei que financiamento, eu sei que vocês não aprovam, mas de repente com o planejamento, Sim. com o financiamento, por exemplo, de uma casa própria, de um carro, de coisa, até de uma viagem. Sim, é uma coisa, a gente está falando de financiamento aqui como algo nocivo, realmente é bom a gente desmistificar isso, sim, não é, sim. isso realmente não é verdade. Até porque eu estou no financiamento agora. Olha aí, tá vendo? Eu já tive também. A casinha é financiada. Mas gente. vocês têm a casa de vocês, embora não seja, tá? Embora não seja. Eu também... Eu vou me justificar aqui. Quando eu fiz o financiamento, a taxa de juros estava baixa. Eu consegui pegar algumas facilidades do banco, né? Por ser correntista há muitos anos, e aí você acaba pegando os produtos lá para eles diminuírem a taxa. Sim. E na época que eu peguei, o valor que eu pago hoje de parcela, eu pagaria no aluguel. Eu pagaria no pacote do aluguel. Então, na época... Valeu muito a pena. Mas, por exemplo, eu pago hoje R$ 1.400 de parcela. Só que R$ 1.000 é de juros. Então, e a um longo prazo que você fez. Imagino que 30, 35. Só que eu também tinha e tenho a expectativa de quitar isso muito antes. Né? Isso é saudável, tá? Então, porque você garante um bem, um patrimônio. Embora, assim, porque eu falei que é a casa de vocês, mas é bom a gente... Não é do banco. Não é do banco. Uma coisa, a gente tem que deixar muito claro isso, porque realmente muita gente acha que entrar no financiamento, pronto, já tenho dinheiro, vou lá e comprar... a casa própria. Não, você não conquistou. Deixa de pagar uma ou duas parcelas, dependendo do banco, vocês vão ver que a casa vai ser tomada. E tem muito de uma coisa, né? A gente falou muito sobre crença. A crença da casa própria. De ter a casa própria. Né? Eu ouvia muito isso quando era criança. Você tem que ter a sua casa. Tem que ter a casa própria. Então, quando eu tive a oportunidade, eu financiei. Só que muito consciente de taxa de juros, de que eu ia pagar um absurdo de juros e tudo mais. Por isso eu fiz no momento em que eu sabia que eu ia conseguir antecipar parcelas. E aí vocês podem falar melhor do que eu. Quando eu antecipo, eu tenho um dinheirinho a mais. R$500, R$1.000, o que tiver, gente. Eu vou lá e antecipo do final. Eu não faço redução de valor parcela, de né? parcela, Valor de parcela. Porque dependendo do que for, vai reduzir R$1. Às vezes nem isso na parcela. Só que eu vou diminuindo a minha dívida com o banco. Sim. Isso de uma certa forma, se a gente for analisar friamente, ainda assim você vai estar pagando mais caro do que você pagou. Não, ainda vou estar pagando. Isso é fato, tá? Isso é fato. Mas aí uma vez... é conseguir em algum momento falar, pago, que tem tudo. Não, mas assim, uma vez que você está dentro de um financiamento, né, você
né, utilizou do financiamento, eu acho que é importante. Aí tem um macete também, uma dica que a gente pode dar, né, Vitor? Por que que é uma dica? E se você, de repente, pegasse esse dinheiro, que você fosse quitar essa última parcela, você fosse fazer um investimento com ele com um juros maior do que você gasta na parcela. Isso é possível, Isso é possível. tá? É claro, é uma questão da gente fazer análise de investimentos e tudo mais, tá? Mas, assim, hoje nós estamos tendo uma taxa Selic muito alta, tá? Nós estamos com uma Selic de 13,75, tá? É uma taxa, para quem não entende, Selic é a taxa básica de juros, é a taxa mãe, que é a taxa que rege todas as outras taxas do nosso país. Então, assim, de- quando a taxa Selic está alta, muitas vezes ela é benéfica para quem investe, entendeu? E não para quem consome. Uhum. Porque o aumento da taxa Selic é justamente para frear o consumo, tá? Então, assim, muitas vezes talvez mais saudável você, de repente, pegar um rendimento pré-fixado que vai te pagar 13, 15% ao ano e segurar um pouco mais e quitar essa tua dívida mais para frente, Uhum. tá? Tudo isso, claro, são estratégias, tá? É uma coisa que a gente está falando, não é claro que uma pessoa que está, por exemplo, no vermelho, não vai ter condições de pensar nessa situação. Ela vai precisar Quando eu primeiro fiz, quando eu sair fiz, eu da tava- dívida. estava com a vida em ordem Uhum, para poder dar espaço. exatamente, tá? Então, mas é o que a gente fala, né? Também colocar o financiamento como uma alternativa, porque às vezes a pessoa Sim, não não tem, tem. não tem. Sim, sim. Mas um financiamento que seja feito com planejamento, né? Dentro Sim. Planejamento é tudo. daquilo que você recebe, né? Que não vai lhe faltar nada, ainda assim você vai conseguir ter uma vida razoável, confortável e pagar o financiamento. Então, quando está dentro desse parâmetro, eu acho que faz sentido. Uhum. E agora, lógico, o que acontece é que assim, é o que você falou. Às vezes a pessoa tem uma dívida muito alta e pega empréstimo, pega um outro empréstimo Pagar para pagar. Aí realmente vira um filme de terror, é uma bola de neve. E aí eu vou até pegar o teu gancho para falar sobre o terceiro passo. Tá? Tudo isso que você falou faz total sentido, concordo com você. E aí a gente pode incluir também, além dos financiamentos, porque dívidas sempre mais, né? Para quem, né? Para que controlar? Para quem está na ventania, uma brisinha é boa, né? É tentação, né? É. Você Exato. fica ali, ai meu Deus, eu vou pegar mais empréstimo. Você fica, realmente. Então, uma coisa que é também muito interessante a gente conversar sobre essa questão de endividamento é a questão do cartão de crédito. Ah, nossa, eu ia puxar Né? esse assunto com vocês. Porque, assim, muitas Quem nunca, pessoas... né? É um assunto tenso. Muito... Assunto tenso. Porque, assim, o cartão de crédito, gente, a gente tem uma mentalidade que o cartão de crédito tem um limite de 10 mil reais, eu tô rico. Aquele pedacinho de plástico que você passa É, aqui. só- Agora é aproximação, nem precisa por senha. agora é só... ó, já é. Aproximou, foi. Já é. A gente precisa falar muito sobre isso, porque é um assunto extremamente sério, porque tem uma pesquisa, não lembro agora exatamente onde que eu encontrei, mas diz que mais de 75% dos brasileiros possuem um cartão de crédito. Entendeu? 70, 75, alguma coisa assim. E Tá? 70% não sabe usar. 74,99 não sabe usar, né? Mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque cartão de crédito, ele é ótimo, mas é ótimo, é maravilhoso isso, tá? É extremamente maravilhoso. Quando você não tem o dinheiro agora e no momento da fatura você tem. Sim. Ele é maravilhoso. Até costumo brincar, né, com quem a gente conversa sobre cartão de crédito, que é assim, uma técnica de você saber lidar com cartão de crédito, você chega assim, na hora que você vai comprar alguma coisa com cartão de crédito, você olha para o cartão e fala, banco, hoje eu vou te ferrar. Porque eu vou te usar e vai chegar o dia da fatura, meu amigo, eu vou pagar ela inteirinha, não vai sobrar um centavo para você me pagar de juros. E é isso, o cartão de crédito é isso, cara. Eu acho que se você souber lidar... Olha Fora as só, milhas, né? Não eu acumula as ia milhas falar isso também? exatamente agora. Não são todos. Não são né? todos, exatamente. Depende muito da marca, da bandeira do cartão, né? Uhum.
você tem que saber. Quando você contrata tudo, absolutamente tudo, você tem que ler o contrato. Você tem que saber o que você está contratando, o que você pode, o que você não E pode. questionar, né? Exato. Questionar aquele contrato. Exato. Inclusive, falou da anuidade, né, que vem, né? Sim, Exatamente. Às vezes você sempre vai ver, você paga uma nota sempre de... dá margem para negociar, porque né? eles parcelam, parcelas pequenas, você no dia a dia ali, mensalmente, às vezes, se você não tem o planejamento, não está usando a planilha, você às vezes nem percebe, nem vê o sabe. quanto você está pagando. E sabe uma coisa muito legal? Outra dica aqui que a gente pode dar para os espectadores é que, assim, você chega para o banco, você vê a anuidade do cartão. Meu Deus, eu tô pagando. Tem gente que fala assim, eu juro para você que eu já ouvi a pessoa falando assim para mim. Hoje o cartão de crédito anuidade não é baratinho, é só R$ 20 por mês. Faz as contas por ano, quanto que não sai? Tudo, gente. Uhum. No mínimo, 1 ano, 6 meses para você calcular. R$ 20 por mês, faz os cálculos, são 12 meses. São R$ 240. 240 é isso, né? Isso. Agora eu tremi na base. Então, Exato. É uma coisa, tanto eu tive uma experiência recente, isso eu estudando, eu tive realmente uma experiência bem desagradável com o meu banco recente, por quê? Eu já sou cliente do meu banco já há muitos anos, né? E aí me veio a surpresa nesse ano de pagar anuidade. Nunca fui de pagar anuidade, né? Eles me consideram um desconto e tal. Conversei com eles. Não, tem que pagar anuidade. Tem que pagar anuidade? Então tá bom. Sabe o que eu fiz? Peguei, né? Peguei o cartão, quebrei o cartão, fui no outro banco. Falei, escuta, eu já sou muitos anos correntista do banco tal, tal. O que vocês podem me oferecer de crédito? Na hora, o gerente falou, o senhor não vai pagar, aqui o senhor não vai pagar jamais a anuidade. E eu tenho os limites, a mesma bandeira do banco anterior, tenho milhas, né? Coisa que no outro até tinha, mas eles me consumiam mais pontos do que esse, entendeu? E eu tenho os mesmos benefícios. Então, é uma dica que a gente passa. Pagou a anuidade, gente, vocês liguem para o banco e pedem para o banco para não... Eu falo assim, olha, eu não quero pagar anuidade. Veja com o banco, negocie com o banco. E se o banco não der, tem tantos outros por aí que você pode ter as mesmas vantagens, entendeu? Os próprios bancos fintechs, que hoje é uma realidade, né? Alguns bancos que a gente, né, eu vou citar aqui, Nubank, o próprio PicPay, né, o Banco Inter, são bancos que, assim, você tem de tudo, muitas vezes de graça, tá? Você não vai precisar pagar TED, você não precisa pagar absolutamente nada. Claro que você não vai ter agência para sacar o dinheiro ali, né? Mas, assim, cartão de crédito, né? Você vai ter recursos ali desses bancos muitos bancos grandes, os bancos grandes estão apanhando muito dessas fintechs, né, cara? Eu acho que é uma opção muito, muito boa para quem está no vermelho, dar uma pesquisada sobre as fintechs e fazer até mesmo contas nessas fintechs, porque a maior parte das coisas lá são gratuitas. Porque eu acho que também quando começou os bancos digitais, né, a maioria das pessoas não entendiam o que você falou. Você não tem uma agência física para ir lá reclamar com o gerente da tua conta. Então, no início foi um pouquinho difícil das pessoas entenderem a forma de você trabalhar e usar. E aí as pessoas ainda por um tempo, mesmo já aparecendo os bancos digitais, as pessoas continuaram nas agências físicas, da forma tradicional. Eu acho que agora, assim, pelo menos as pessoas com quem eu conheço, eu vejo que a grande maioria elas estão indo para o banco digital, porque estão sabendo trabalhar, né? Elas têm o conhecimento das necessidades que elas têm e dos limites, da limitação que elas têm para trabalhar o recurso, e viram que, sim, eu consigo através do meu celular, baixar o aplicativo do banco e trabalhar com o banco digital, fazendo um Pix. Aí acho que você sabe que é através de um boleto, né? Que você depósito, né? Sim. E aí você vai. É que hoje em dia é o Pix, né, gente? Sabe uma coisa que ainda me deixa... Você faz Pix para você mesmo. Eu acho massa. Você pode ter um banco digital
em um banco de uma agência física que você não vá muito lá, e você faz um Pix para você. Vocês estão dando risada, mas, Eu tô achando o mas essa máximo. estratégia de passar Pix de você para você, ela é extremamente importante para você organizar os investimentos, né? Uhum. Eu acho que é extremamente importante você ter esses conhecimentos do que você pode fazer, principalmente gratuitamente, porque, gente, taxinha por taxinha, você vai economizando dinheiro, e esse dinheiro você pode ou quitar uma outra dívida que você tem, pagar alguma outra coisa que você precisa pagar, sabe? Às vezes, tem duas coisas que me deixam realmente meio ainda desnorteado assim, em relação às pessoas, os hábitos das pessoas em utilizar o equipamento financeiro, né? Primeiro, enxergar as pessoas ainda indo em agências para pagar conta. Ou seja, a pessoa perde dinheiro para ir até a agência, perde tempo para ir até a fila, entendeu? Para ser, algumas vezes, para não dizer a maioria, ser maltratada, porque a pessoa, muitas vezes o caixa não olha nem para sua cara, Não, e hoje tem entendeu? agência que nem tem mais caixa. É Exatamente. verdade. Enquanto você Tem um pode banco que estar... eu não consigo, é tudo pelo aplicativo, porque não tem Então, só com assuntos de determinado valor que você entra na agência e você é atendido. Caso contrário, não pode. sendo que o que você pode fazer com um celular... Então, Paulo, mas, por exemplo, a gente mora numa cidade que Hum. tem muitos idosos. Eu ia falar também disso. E como tem velhinhos, eu vejo a dificuldade deles com os aplicativos, com o celular. Sim, eu entendo tudo isso. E eu acho que as agências deveriam, por exemplo, eu fui no outro dia que eu precisava resolver um problema em caixa, e eu tive que ficar rodando para achar um banco que tivesse caixa para conseguir resolver aquele problema. Né? E, então, assim, eu vejo muita facilidade no celular, mas eu vejo muita dificuldade para algumas pessoas Eu não tô, também. eu até entendo que existem pessoas que precisam realmente da agência, tá? Novamente, não é julgar, tá? Mas assim, no momento que a gente tem essa facilidade, entendeu? De você ter um equipamento na palma da tua mão, que você pode fazer tudo por ali sem precisar passar por um estresse desnecessário, entendeu? E eu não estou falando de velhinhos, aqui, ó. Eu estou Não, falando de sim, gente jovem, a gente passa. entendeu? O que eu estou falando é de gente jovem utilizando esses recursos, entendeu? Não é julgar, novamente, mas assim, as pessoas precisam ter o conhecimento do que elas têm nas mãos para poder facilitar a vida delas, né? E principalmente sem precisar pagar, Sim. né? Que eu acho que é importante. Eu acho que essa educação financeira está começando a abrir um pouco mais agora. Sim. As pessoas estão vendo as oportunidades que elas estão tendo. Hoje em dia você faz tudo você faz compras, tudo por aplicativo, né? Sim. Você pega um transporte, né? É aplicativo. Então, eu acho que assim, essa modernidade, essa nova visão, mesmo para as pessoas mais idosas, ela tá vindo, mas ainda gradativo, né? Tá Mas gradativo, sim. Muito bem. na medida que eles também se sentem, eles têm a necessidade de se sentirem seguros, né? Porque a gente vem de uma geração, era agência física, você sabia quem era o seu gerente da sua conta, você levava chocolatinho pro gerente da sua conta, quando ele tratava bem. Mas tinha essa relação, tinha essa ligação, entendeu? Sim. E aí agora não, agora às vezes por um aplicativo você tá ali com uma conta corrente. Você consegue fazer absolutamente tudo. Então, Até mas eu entrar na acho- bolsa de valores você pode. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser gradativa, vai acontecendo. E a outra coisa, só para a gente encerrar esse passo, é em relação à questão de taxas, né? É exatamente aquilo que eu falei, né? Quantas pessoas que a gente conhece que chega uma taxinha de R$1 não vai influenciar em nada. É como se a pessoa chegasse, em vez de colocar R$1, eu costumo dizer isso para as pessoas que falam isso para mim. Você quer testar o quanto que você está perdendo? Todas as taxas que você pagou, você deixou de arrecadar de direito seu, obviamente, pega esse valor e coloca dentro do cofre. Coloca. Depois de um ano, vê quanto de dinheiro você perdeu. Sabe? É uma coisa absurda. As pessoas o tio Patinhas parece dentro do cofre. Sim, Moeda. parece coisa pequena, gente, mas você vai vendo. É que aqui no Brasil nós não temos. Os americanos têm muito isso.
nós, infelizmente, que não temos, que é a questão de pensar ao ano, o anual. O quanto que nós ganhamos anualmente, o quanto nós gastamos anualmente. Isso causa impactos, ou até mesmo semanalmente, o curtíssimo prazo e o longuíssimo prazo. Não, o longo prazo, no caso. Sabe? A gente está sempre atrelado à questão do salário, mês, É muito salário. imediatista, né? Exatamente. É agora, é hoje, é amanhã, Uhum. no máximo uma semana. As pessoas não fazem conta. Exatamente. E aí é que mora o problema, tá? E, por último, né, o último passo que a gente pode, para a gente dar uma ajuda aí para quem estiver precisando sair do vermelho, assistam bastante materiais de conteúdos de finanças. Tem muita coisa boa na internet, muita coisa boa, principalmente no YouTube, tá? Que ensina, que desmistifica, né, as crenças que a gente estava falando aqui sobre a questão da casa própria, né? Eu lembro que quando eu fui, né, eu e aquele, a gente estava procurando apartamento para morar, a gente estava naquela compra ou aluga, compra, aluga, compra, aluga. E aí a gente chegou numa conclusão de que o aluguel, né, o alugar naquele momento era mais interessante, sem ter aquele peso na consciência de falar, poxa vida, mas eu vou... Tem aquela coisa tipo, o dinheiro do aluguel é um dinheiro perdido. Quantas vezes vocês já não viram isso? Ou quanto não foi julgado, né? A mora de aluguel é um fracassado. Ah, Exato. não tem casa E não própria. tem É, porque a verdade. crença da casa própria, que a Raquel falou. Ah, Eu você acho não que esse é o tem... pior. Então, você está morando de aluguel, as pessoas não conseguem entender que às vezes você pode investir em outras coisas e pagar o aluguel. Sim. Assim, são formas de pensar, né? Hoje eu trabalho com pessoas hoje mais jovens, ó, geralmente é uma ideia muito renovada, e por opção elas não querem ter carro, não querem ter casa, inclusive podem trabalhar de qualquer lugar hoje com home office. Sim. E essas pessoas não têm moradia fixa mais. Então, ela realmente vai trabalhando, vai uma semana de cada lugar. Então, já conheço pessoas que estão rodando aqui o litoral do Brasil, tem pessoas que já estão fazendo estudo fora do Brasil e trabalhando. Então, essas pessoas não querem ter lugar fixo. E aí já quebra toda uma espinha dorsal, né, de um jeito de Uma pensar. estrutura, né, de mentalidade. Né? Não entra no plano dessa pessoa ter um imóvel. Ela nunca vai entrar no financiamento. Então, ela vai começar a planejar a sua vida de um outro jeito. Então, realmente, é muito viés inconsciente ainda do jeito que a gente pensava, tratava de dinheiro, de sucesso, uma série de coisas. Tem sempre uma transição, né, do tradicional até a forma de se pensar atual, que você falou. Que a pessoa, ela quer viajar o mundo, estudar, e ela trabalhando em home office, ela consegue fazer isso e pagando um aluguel ali. Sim. Exatamente. Não, e até o próprio... E seguro, né? Tem conforto, né? E no Sim, lugar, não são exatamente. lugares ruins, não, né? Então, e aí, no caso, é legal a gente entender a vida dessa pessoa, né? E olha que barato, eu já conversei com pessoas nesse sentido, né, a respeito disso, e o que que elas fazem? Elas pegam o dinheiro, é aquilo que o Vitor falou, fazer uma média do quanto você gastaria no financiamento de uma casa, de um apartamento, ou de um imóvel. Pega o dinheiro do aluguel que você está gastando atualmente, beleza? O que que você vai fazer com isso aqui? Entendeu? Você investe. E aí, o que que eles fazem? Eles pegam esse investimento e jogam em rentabilidades. E aí, essa rentabilidade acaba, a longo prazo, de uma certa maneira, acaba pagando o aluguel, Cobrindo seus custos. cobrindo o né? aluguel que ela está fazendo. Aí, você vai ter um dinheiro que é seu, vai estar pagando aluguel. Aí, no caso, aí vem a questão que a gente está falando aqui. É uma questão de mentalidade. Vai ter pessoas que vai ainda assim querer comprar a casa. E vai ter gente que vai querer ter o dinheiro para poder bancar a casa. Olha só como é diferente as mentalidades, né? Então, é necessário a gente compreender, primeiro, o que a gente pensa, tá? Para aí sim a gente se planejar. Eu acho que a chave muito é isso, né? Primeiro, o que a gente quer? Qual é o nosso estilo de vida? Como nós somos? Como nos conhecemos? O que é importante para você, né? O que é essencial? O que é importante no nosso consumo do dia a dia, né? O que a gente precisa para ser feliz. Aí, beleza, a gente sabe disso? Faz um planejamento. Fez o planejamento? Se você souber lidar com aquele planejamento, quando eu falo em lidar, nem sempre o planejamento vai dar certo. Mas que você vai poder, de um jeito... Mas que você
tenha condições de mais lá na frente arrumar a casa ou refazer, porque também tem isso. Não é só você pegar um planejamento hoje, eu tenho um plano para daqui a 10, 15 anos. E tu só revisar esse planejamento daqui a 10, 15 anos. Não, Deixa eu só reformular. Não é que nunca dá certo. Dá certo, mas nunca nunca é do linear jeito. do jeito que a gente faz, né? A gente programa uma linha reta daqui Tem as até adversidades, os a meta. obstáculos, Só que, na verdade, desafios, vai dando uma desafios. enrolada, mas dá certo. Sim. O planejamento foi feito para sair do trilho, e aí a gente vai e faz força para entrar. Nem viagem com o Google Maps funciona. Funciona. Então, você sempre tem que dar uma... É verdade. É isso aí. É É verdade. isso aí. Mas esses não dar certo e esses não dar errado nos engrandece muito e você acaba amadurecendo para voltar para o seu eixo e passar a ter uma educação, um planejamento, um comportamento melhor, financeiramente falando, né? E falando de planejamento, não tem atalho, né, gente? Nunca, nunca. Pegou atalho, vai se dar mal na frente. Né? Porque você tem que. Aí você volta tudo de novo. Oh, tristeza. É o lance da corda no abismo. Oh, Entendeu? tristeza. Vai acontecer. De um dia você está subindo a cordinha lá para o topo do abismo. Se você pega. Você vai encontrar um túnel no meio do caminho. Se você entra pelo túnel, você vai parar no outro lugar do abismo. É. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Então, assim, assistam, né, os conteúdos, né, de internet. Né? Eu, particularmente, aqui eu posso recomendar os canais da Natália Arcuri e do Me Poupe, que é fantástico o conteúdo que ela traz, porque é um conteúdo que, para quem está realmente no vermelho, ela dá dicas extremamente importantes, sabe? Não é aquela pessoa que fala sobre dinheiro de uma forma pelo linguajar, Difícil, né? isso, Da economia o financeira. economês, né? O economês. Economês, né? Que eu acho que é o que desanima muita gente. É. Exatamente. A pessoa começa a falar aquilo da sua, não tá verdade. entendendo nada, bora maratona série, que é melhor. Então, a Natália, ela realmente é bem didática. O conteúdo dela é acessível, é fácil de você sentar, você prestar atenção, ela é divertida, ela é bem humorada, então isso também não fica aquela coisa monótona, né? Sim. Tem outros canais no YouTube também, Sim, tá? É que realmente o que me veio aqui à cabeça, a referência para mim, para eu recomendar é a Natália, porque o que a gente está falando aqui é o que ela fala também, né? Então, eu acho de extrema importância a gente assistir esses conteúdos para termos conhecimentos para fazer a aplicação na nossa vida. É Natália Cury do canal Me Me Poupe, Poupe, né? O canal isso. Me Poupe, gente. E o Victor, ele trouxe, né, a dica de livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E qual dica mais de livro você tem pra gente? Eu tenho mais uma do Robert Kiyosaki, que é Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui é a Bíblia É a bom. Bíblia. de Necessário. raciocínio. É um livro muito bom. Excelente. Então, se vocês me permitirem, eu vou até também passar para vocês uma dica de livro, que é O Segredo da Mente Milionária, que é um livro que capta muito essa questão do como a gente pode trabalhar o dinheiro de uma forma racional, sem fazer muita extravagância, muita necessidade, E ele fala muito apertos. de mentalidade. Né? Exato. Mudança de mentalidade, mudança de crenças, de comportamento. E sobre os livros, né, uma dica que eu acho bem legal, pega o livro, lê, dá um tempinho, lê de novo, que você vai perceber coisas que você não percebeu na primeira leitura. Lê de novo, porque você sempre vai estar expandindo o conhecimento, expandindo a mente e pegando dicas que na primeira e na segunda leitura você não viu. Eu faço com alguns livros, não sei todos, mas com alguns eu faço isso. E não precisa ler tudo de uma vez, gente. Faz que nem eu. Tem 3, 4 livros lá da cama, cada dia lê um. Mais dicas? Não, eu ia falar para eles, se a gente pudesse resumir falando sobre educação financeira, seria o quê? A gente não trabalhar de forma louca pelo dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Seria isso? Sim. Não exatamente a educação financeira. A educação financeira é você saber lidar com o dinheiro. Sim. Eu acho que o mais importante de fazer com que o dinheiro trabalhe para você é você saber como que ele pode trabalhar para você.
Entendeu o raciocínio? Entendi. Não adianta você querer, é o que eu costumo brincar. Eu nunca tive R$ 1 milhão. Quando eu tiver, eu não vou saber como lidar com R$ 1 milhão, Ai, porque meu eu nunca bem. tive. Eu posso te ajudar. Não, mas assim, a né? gente brinca muito, mas, gente, é a mais pura verdade. Se você pega uma pessoa que não tem a educação financeira, R$ 1 milhão Não dá para não, nada. não vai durar 15 dias. Não dá para nada. Porque se a pessoa não sabe usar o dinheiro, Uhum, ela pode ter milhões. Isso vai pelo rápido. exatamente. Eu para mim, eu resumiria disciplina e eu encaro dinheiro, acumular dinheiro e acho que são assuntos que a gente vai falar sobre acumular patrimônio em outras oportunidades. Para mim é como plantar uma árvore. Aí você tem que esperar essa árvore, demora muito até o momento que ela vai dar fruto. E aí, se você aprender a pegar o fruto e replantar outras árvores, vai chegar um momento que você vai ter fruto suficiente para se alimentar. É E plantar aí semente. é eterno. Nossa, brilhante. Acho que esse é o raciocínio. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. É isso E aí. entender que tem esse tempo também, né? Tem, eu tenho. Não dá para você falar, eu vou começar a me organizar agora e amanhã tá ok. Não. Até porque dependendo do tamanho do rombo, você precisa de um tempo maior. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que, assim, a pessoa, primeira coisa, ela tem que colocar aqui na cabeça dela, tá? Ela tem que saber, primeiro, qual buraco que ela está. Tem E que lembrar. segundo, por quê? É a partir daí que ela vai saber qual a escada que ela vai usar, né? Se ela precisa de mais dinheiro para pagar uma conta, por que não fazer um segundo emprego? Ter uma Sim, segunda renda renda, extra, gente. entendeu? É uma coisa que as pessoas, de repente, a pessoa talvez esteja tão desanimada que ela não consegue nem pensar que, por exemplo, ela trabalha de dia à tarde, à noite, ela pode pegar essa noite para produzir alguma coisa, entendeu? Nem que seja dentro de casa, com filhos, né? E falando de renda extra, né? Eu só conquistei a casinha por conta de renda extra. Uhum. Se não fosse renda extra, vocês me conhecem há muito tempo, vocês sabem que eu sou quase um workaholic. Quase, não sou quase. Mas eu só conquistei, mesmo sendo financiado e tal, eu só conquistei até hoje Por conta do por seu... conta de renda extra. Uhum. Precisava? Não, mas eu gosto de trabalhar. Mas eu conquistei muitas coisas por conta de renda extra. Mas te motivou a você conquistar os seus sonhos, Sim. entendeu? Então, é isso que, às vezes... E eu sou uma pessoa, gente, que eu sonho tanto. Eu tenho tantas metas. Eu tenho que muito fazer bom muita isso. renda extra. Que você continue com as rendas extras, então, né? Que vocês que estão escutando, nos assistindo, vão lá e peguem a planilha e comecem a anotar. Sim, gente. Que já é usem o a primeiro planilha. passo. Primeiro Tô passo, falando se isso organizar. porque eu também tô fazendo isso, gente. Então, Meninos, muito obrigada. Muito obrigada. gratidão. Vamos trazê-los para falar um pouco mais sobre investimentos, né? Como que a gente Isso. consegue encher a boca. A gente deve, de alguma forma a gente vai conseguir. Vamos transformar milionários. Depois que organizou a casa, Exato. pode começar a investir. É E isso. para você que precisa se organizar ou quer investir, continua seguindo a gente, que a gente tem mais episódios para falar a respeito disso. E se você conhece alguém que você acredita que precisa, fala lá, dá um toque, assiste. E agora Balzac, Organizando as Finanças. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Obrigado pelo Até convite. a próxima. Até a Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau.